hoje a gente vai mergulhar num texto antigo que é fascinante e muito pouco conhecido, o Apocalipse de Sofonias. Prepare-se para uma viagem bem diferente, uma visão antiga da vida após a morte que é cheia de, acredite, burocracia celestial e paisagens de arrepiar. Vamos começar com uma pergunta que nos leva lá para trás no tempo. Como será que os antigos imaginavam a vida após a morte, muito antes das ideias que a gente conhece hoje? Pois bem, este texto abre uma janela única para uma dessas visões, revelando um mundo onde cada ação era anotada e julgada. Então, a nossa história gira em torno do profeta Sofonias. Só que ele não está só recebendo uma mensagem qualquer, não. Ele está sendo levado literalmente numa jornada sobrenatural. Uma espécie de visita guiada por um anjo através de reinos que estão muito além da nossa compreensão. Certo, vamos entender isso aqui. O que faz esse texto ser tão interessante é que ele parece um diário de viagem contado em primeira pessoa. O Sofonias nos leva junto com ele, passo a passo, nessa visão super detalhada e muitas vezes bem aterrorizante do que acontece depois que a vida termina. E olha que curioso, nessa visão, a vida após a morte não é um caos. Muito pelo contrário, ela funciona com base num sistema de contabilidade sobrenatural super meticuloso. Cada ato, seja bom ou mau, é registrado com cuidado. E a forma como essa contabilidade funciona é fascinante. Pensa só. Tem duas forças opostas de anjos escribas ali nos portões do céu. De um lado, os anjos do Senhor, que anotam cada boa ação. Do outro, os anjos do acusador, registrando cada pecado. Nada, absolutamente nada, passa despercebido nesse livro-razão cósmico. A partir daqui, a jornada do Sofonias toma um rumo bem sombrio. Ele se aproxima dos portões do Hades e os primeiros encontros que ele tem são com entidades realmente aterrorizantes que vivem no submundo. O texto descreve essas criaturas com uma riqueza de detalhes. São os servos de toda a criação, e a função deles é levar as almas dos maus para o lugar de punição. E a descrição é feita para chocar. Rostos de leopardo, presas de javali, olhos injetados de sangue e chicotes de fogo nas mãos. E o impacto dessa visão fica muito claro. O próprio Sofonias, que é um profeta numa missão divina, ele admite o terror que sentiu com essas palavras bem simples. Isso só mostra a intensidade do que ele estava testemunhando. A paisagem do Hades, como se pode imaginar, é desoladora. Depois de passar por portões imensos de bronze, Sofonias não encontra um rio ou um oceano, mas sim um mar de fogo, enxofre e piche. Uma imagem muito poderosa de tormento. A jornada vai ficando cada vez mais profunda. E ali, no meio do fogo, Sofonias encontra um ser glorioso que lhe confunde com o próprio Deus. Isso acaba levando a uma revelação surpreendente sobre quem realmente governa aquele lugar. Quando ele vê um anjo magnífico com o rosto brilhando como o sol, a reação inicial dele é de pura admiração. Ele se prostra para adorá-lo porque ele realmente acredita que está na presença do divino. Mas ele é corrigido na mesma hora. Aquele não é Deus, mas sim Eremiel, o anjo poderosíssimo encarregado do submundo. E aqui está o ponto crucial. O guardião do abismo não é um demônio monstruoso, mas um anjo glorioso que faz parte da ordem divina. E é bem importante a gente entender o que Hades significa aqui nesse contexto. Não é o inferno como destino final, sabe? É mais como um lugar de contenção, uma espécie de prisão onde as almas aguardam o julgamento final desde a época do dilúvio. Agora, Sofonias começa a ver de perto os castigos que são aplicados nas almas presas naquele mar de fogo. E como a gente vai ver, cada punição parece se encaixar perfeitamente com o pecado que foi cometido. Primeiro, ele vê as almas daqueles que se deixaram corromper pelo dinheiro. Pessoas que aceitaram subornos de ouro e prata, e com isso, levaram outras a se desviarem. A punição deles é estar ali, imerso nesse tormento. Em seguida, os usuários. A punição deles é bem específica. Eles estão cobertos por esteiras de fogo, uma imagem muito forte para quem praticava empréstimos abusivos, recebendo juros sobre juros. E depois tem um grupo bem intrigante, os imperfeitos. Eles não são necessariamente maus, mas incompletos. Eram os catecúmenos, ou seja, pessoas que estavam aprendendo sobre a fé, que ouviram a palavra de Deus, mas não a colocaram em prática. Agora, eles estão ali, cegos e clamando, esperando o julgamento final em angústia. Vamos agora para o clímax da história.
Depois de testemunhar o destino de tantas outras almas, o próprio Sofonias precisa encarar o julgamento. O foco agora se volta para o registro da vida dele. E o processo é dramático, acontecendo em 3 etapas bem claras. Primeiro, a acusação. O acusador lê um rolo com cada pecado que ele cometeu desde a juventude. Depois, a súplica. Sofonias não tenta se defender, ele só clama por misericórdia. E, finalmente, o triunfo. Um anjo intervém e declara a vitória dele. E essa declaração do anjo é o ponto de virada. Triunfo, prevaleça. A salvação não vem da perfeição dele, mas do fato dele ter superado a acusação através da fé e da súplica. O teste foi superado. A recompensa pelo triunfo dele é dupla. Primeiro, vem a confirmação de que seu nome está no rolo dos vivos, o que garante seu lugar entre os justos. E segundo, ele tem a honra de ver os grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que intercedem por aqueles que ainda sofrem. E tudo isso, de forma brilhante, nos leva a uma reflexão final. Essa visão antiga de uma responsabilidade cósmica, de um registro permanente das nossas vidas, nos deixa com uma pergunta muito poderosa. Se cada ação nossa fosse registrada, o que será que nosso rolo diria? É algo para se pensar.